Olá, que a graça e a paz do meu Senhor seja com todos. Amém? Vamos estar com você novamente e reviver, né? E glória a Deus por isso. Amém? Eu quero tecer um pequeno comentário hoje acerca do Salmo 91. Amém? O Salmo 91, ele, assim, muita gente usa, né, como todos comentam, usa ele como uma espécie de escudo e amuleto, sei lá. O povo é cheio de mania, né, de costumes. Compromisso com Deus é poucos que tem, mas haja paciência para os... O primeiro versículo diz assim, ó, só para você entender, é acerca disso que eu quero comentar. Talvez o primeiro e o 14 e o 15, amém? O primeiro versículo, versículo de número 1 do Salmo 91, diz assim, ó, aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Amém? Meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, sabemos claramente que todo mundo sofre por falta de sabedoria, sofre por falta de consciência, sofre por falta de cumplicidade, de compromisso. Você confessa que é crente, mas você vota no PT. Você confessa que ama Jesus Cristo, mas está por aí praticando as coisas do diabo. Eu não estou falando que você é um tolo, longe de mim. Estou falando que você não sabe o que quer. Você diz que quer Deus, quer estar com Deus, porque você sabe que diante de Deus é coisa diferente. Mas humanamente falando, você não tem caráter. Você não tem postura. Triste, né? Muito triste. Daí os problemas pegam e as pessoas choram. Esses últimos dias, Deus tem me revelado coisas tremendas. Hoje de manhã, estava conversando com a esposa e eu estou assustado. Assustado. Porque eu sei que o diabo não facilita, não perdoa, não dá mole. Concorda? Diz assim, aquele que vive, a minha tradução diz, aquele que vive na habitação, na sombra do Todo-Poderoso. Aquele que vive na presença. Aquele que vive diante. Isso não é brincadeira. Se você vive diante de Deus, se você vive na sombra, se você vive na habitação, pode ter certeza, meu amigo, meu irmão, minha irmã, as promessas de Deus são feitas para você. E a palavra de Deus não volta atrás. Concorda? O versículo 14, engraçado esse salmo, porque a gente vê que até uma altura é o salmista que está falando, mas determinada altura já não é mais o salmista, é o Espírito de Deus. Né? Ó, aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre
da sua proteção. Sobre o Eterno declara ele: meu refúgio, minha fortaleza e meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. É disso que eu estou falando. Quem literalmente vive na presença de Deus e deposita sua confiança, ele não tem meio termos. O camarada que tem compromisso com Jesus Cristo jamais votaria no PT. Eu estou usando essa expressão porque você sabe que declaradamente, escancaradamente, o Lula é satânico. Ele fez questão de mostrar para o mundo, para o Brasil e para o mundo, o batismo dele do candomblé, sistema de macumba, magia. Então, ou seja, eu não estou falando mal dele, eu estou falando da natureza que ele adquiriu. Agora, veja bem, se você acredita que Deus é com você, mas você vota no Lula, eu não sei, eu não consigo entender isso. E eu confesso para você que não entendo. É mesmo que o crente falar que o diabo é bonzinho, que o diabo não faz mal para ninguém. O Lula, o projeto dele é as maiores berração do mundo. Ai, que tristeza. E você que diz que é crente, acredita nele? Eu não sou contra você e nem contra ele, porque nós temos livre-arbítrio, nós temos liberdade para viver o que queremos. Agora, o que não dá é para você ficar em cima do muro jogando pedra para os dois lados, né? Não, eu sou crente, e ora, mas na primeira oportunidade você apoia o Lula. Ou então... Vamos ler lá. E a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, com as mãos, ele te sustentará, para que jamais tropece em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, e pisoteará o leão forte e a serpente. Deixa eu fazer um comentário para você desse versículo aqui. Parte B diz assim, ó. Tropeça em alguma pedra e pode pisar sobre o leão e a víbora. Pisar no sentido acidentalmente. Você vai caminhando, você pisa, você atropela uma serpente. A Bíblia diz leão. O leão representa algo de muita força física. Então, acidentalmente, você pisa, você tropeça em algo terrível. Mas a parte B diz assim, ó. Pisotearás. A minha versão está escrita aqui, ó. Pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. De posse, meu irmão, da convicção, certo de que você vive na presença de Deus e você descansa debaixo das asas do Todo-Poderoso, você mora, você para na habitação de Deus. Deus está dizendo que, uma vez com Ele, você não tem que ter medo, você não tem que se preocupar se acidentalmente você vai trombar com um leão, vai pisar numa serpente. Deus diz para você assim, ó, pode pisotear, pisotearás. Está me entendendo? O leão forte e a serpente mais venenosa. Aqui não tem meios termos. Aqui não está dizendo de quem diz que faz uma coisa e faz outra. Porquanto ele, agora é isso que eu quero chamar a sua atenção, o verso 14 do Salmo 91, é Deus que está falando com o salmista. Agora é Deus que fala com o salmista? Não, fala com você, meu irmão.
fala com você, fala comigo. Aqui o Espírito Santo de Deus fala assim, ó: portanto, ele me ama e eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome e sempre que me chamar pelo meu nome, sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder e estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Está me entendendo, meu irmão? O seu esforço para viver na presença de Deus, o seu desejo de habitar na habitação do Senhor, o gosto que você tem de ficar sobre ou debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso, é incrível, né? Olha o que Deus está prometendo, olha o que Deus prometeu para Davi e está prometendo para você que me ouve nesse instante. Verso 14, 15 e 16. O Espírito de Deus diz para você assim, meu irmão: se você tem compromisso comigo e se você tem vontade de viver na minha presença, olha a promessa de Deus. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei. Eu o resgatarei. Deus falando. Eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Olha a promessa de Deus para você. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe e estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Ao verso 16. Eu contemplarei com vida longa e lhes revelarei a minha salvação, assim disse o Eterno. Para e pensa, meu irmão, você está vivendo na presença de Deus? Deus tem falado, Deus tem ministrado na sua vida? O que você tem visto da parte de Deus? Eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu sei que assim como na época de Noé, não vai ser diferente para nós hoje. A grande maioria não vai alcançar a salvação. Simplesmente porque não fazem as coisas certas. Elas sabem, todos sabem o que fazer, mas veja bem, na carne, eu vou tentar justificar os teus atos, o teu comportamento. Na carne, nós lutamos para defender aquilo que é carne, que é matéria. Mas na carne, nós precisamos defender aquilo que é promessa de Deus, da vida espiritual. Se a Bíblia diz que não adianta nós guardar nada nesta terra, porque a traça vai comer, a ferrugem, eu não estou falando de bens, estou falando de vida espiritual. Quando você deixa de viver espiritualmente com Deus, porque na carne você acredita que na carne você serve a Deus, você está errado, meu irmão. Na carne você tem que sacrificar a carne e servir a Deus em espírito. A Bíblia não diz que em espírito e em verdade o adorarão. Aquele que o adore em espírito e em verdade. Jesus Cristo falou para aquela mulher samaritana. Compreende uma coisa, meu irmão, minha irmã? Se Deus quer exclusividade, Deus requer exclusividade.
Na presença de Deus, você tem que viver para Deus e com Deus e para Deus. Você tem que fugir dos pensamentos que desviam o teu coração da presença de Deus. Você tem que tirar os teus olhos daquilo que desvia o teu olhar da presença de Deus. Você tem que encolher as tuas mãos para não tocar aquilo que não pertence a Deus. Imagina você fazer aquilo, ou seja, você abençoar confortavelmente o inimigo de Deus, aquele que é oposição a Deus. Como assim, pastor? Abençoar? Porque quando você concorda com alguém a serviço de Satanás, veja bem, você diz que é um crente. Imagina, eu estou falando aqui de vida espiritual, meu irmão. Nesse momento, Deus me corrigiu aqui. Deus manda dizer para você que ama o pecador, mas odeia o pecado. O pecado representa Satanás. O pecado representa o erro. O pecado representa o erro consciente. Satanás, para te enganar, ele age na carne. Satanás age de fora para dentro. Porque primeiro ele corrompe a sua carne. Primeiro ele faz você entender que você tem que ter dois tipos de pensamento. Um humano e outro espiritual. Ou seja, o pensamento humano tem que viver com as condições que você é beneficiado, viver dentro dos princípios da sua vida, e o espiritual dentro dos princípios de Deus. Está entendendo? Não, eu sei que não. Porque a Bíblia diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Seria capaz o meu corpo, sendo templo do Espírito Santo, fazer a vontade da carne? O que é que você acha? Seria possível um ser humano concordar com o erro, sendo ele um cristão de fato, tendo um compromisso com Deus? Não. Nesta madrugada, Deus me fez ver coisas horrendas, terríveis. Deus me mostrou o inimigo acusando alguém da minha família, do seio da minha família. Mostrou parte da vida anterior, como se fosse uma película de filme. Essa película, filme, disse assim para mim: eu tenho aqui as imagens, eu tenho tudo que tem feito, e eu vou cobrar 1000 vezes, 5000 vezes a mais, 1.000.000 de vezes a mais. Eu vou cobrar tudo quadruplicadamente. E eu tentei negociar, mas não é possível. Há uma forma? Não, não há. Não há uma forma. Não há. E Deus continuou me mostrando. Aí, para o fim, para fechar aquela visão que Deus me mostrou, Ele me trouxe um cadeado grande assim, sabe aquele cadeado bem grande? E aquele cadeado, o grampo do cadeado que prende, estava cortado com um maçarico, assim, sabe aquelas coisas que o maçarico do Oliver corta assim? Estava cortado a fogo. E mostrou o cadeado assim, que balançou aquela perninha parcial que já estava cortada e disse: olha aqui, ó, eu tenho a prova, já tomei conta. Triste, né? Você abre, você vive dentro da igreja, você ora, você canta, mas você não tem compromisso com Deus. A tua salvação não existe. Ou seja, existe, mas nos braços de Satanás.
Você não policiou a sua vida e o diabo te roubou para ele. Que é isso que o diabo faz dioturnamente, todos os dias, rangindo como leão, buscando quem possa tragar. Mas o diabo não aparece para você como um leão raivoso, não. O diabo aparece para você como um príncipe encantado, ou seja, coisas dessa natureza. Ele traz para você as coisas belas da vida para sugar a sua atenção, para roubar o teu olhar, para roubar o teu sabor. Ou seja, para tirar de você os princípios, as chaves que abastecem, que alimentam o seu corpo físico, que são os nossos olhos, a boca e os ouvidos. E nós somos literalmente enganados e Deus me mostrou algo terrível. Terrível, meu irmão, minha irmã. Me perdoa a franqueza, mas com Deus a história é diferente. E não venha me dizer que humanamente você se comporta de uma forma e espiritualmente de outra. Não dá para viver duas coisas. Não dá para viver. É possível viver no mundo, mas na presença de Deus. Mas não é possível viver na presença de Deus no mundo. Entende? Jesus, em oração, disse para Deus assim: Pai, eu não quero que os tire do mundo. Ou seja, Jesus Cristo pediu a Deus para que não nos tirasse a vida uma vez que aceitássemos a Jesus Cristo, mas que nos livrasse de todo o mal. Não deixasse que o diabo ceifasse, nos enganasse. Mas a maioria, muitíssimas as pessoas, eu conheço muitas, elas voluntariamente fazem o serviço do diabo. E elas acreditam que são crentes, que estão na presença de Deus. E o que Deus me mostrou essa madrugada foi terrível, tremendo. Eu angustiei profundamente. Até temi a minha vida, porque a minha cabeça parecia que ia explodir. Coisas fortes demais. Ou seja, o diabo vai te assistindo e vai pondo as coisas na tua frente e você vai pegando. Sabe aquela arapuca que a criança arma com comida gostosa para o pássaro e o pássaro vem, ele só vê a comida. A arapuca está armada ali, aquele trambolho bem grande, mas a pombinha, o passarinho com fome, ele não vê o trambolho, ele só vê a comidinha, que ele está com fome. Aí ele entra lá para comer aquela comidinha gostosa. Está me entendendo? Ou seja, você está fazendo refeição nos utensílios de Satanás. Sai fora agora, em nome de Jesus Cristo. Sai fora, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo. Faça uma revisão na tua vida. Recicle a sua fé, a sua convicção, a sua forma de ver as coisas. E tenha uma postura exclusivamente voltada para Deus. Feche os teus olhos para o mundo. Feche os teus olhos, os teus ouvidos. Encolha as tuas mãos para o mundo e busque a Deus em espírito, em verdade, e viva isso. Tenha convicção de que Deus é com você. Leia esse salmo, leia esse Salmo 91. Leia. O primeiro versículo diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. E o 14 diz assim: porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei. Você quer isso de Deus?
na sua vida? Você quer isso de Deus na sua vida? Você quer ouvir isso de Deus? Em nome de Jesus Cristo. Volte os seus olhos para Deus. Em nome de Jesus Cristo. Receba a paz do meu Senhor e Salvador Jesus. E seja uma pessoa abençoada. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão?